Eu quero saudar a todos na paz do Senhor e os amigos com um bom dia, uma satisfação de estar aqui de volta no YouTube outra vez, gravando este vídeo para a melhoria de muito que estão fracos na fé. Meu prezado e dileto amigo e seguidores da rede social, na época que eu era novo convertido, porque não existe crente velho, todo crente ele está aprendendo, é discípulo, ele é aluno. Nós adquirimos a experiência a dia da nossa vida. Mas no ano de 1984, quando eu aceitei Jesus, me agravou-me uma enfermidade muito grande mesmo, que ninguém julgava a minha vida. Eu fui acometido numa cidade pequena, chamada Bonito, e lá eu tomando banho no rio e fui acometido com os micróbios chamado cistosama, ou que quer dizer a cistosomose. E no ano de 85, eu passei agora a me envair em sangue. E chegava a vomitar sangue, que cada golpada que eu dava, chegava quase 1,5 litro de sangue. Quase. E ali fui perdendo sangue, vomitando sangue, e ia para o hospital, o médico não achava doença em mim. Ia para um canto, o médico não achava doença em mim. E muitas pessoas se levantou naquele lugar dizendo que era feitiçaria. Outro dizia que era isso, outro dizia que era aquilo, outro dizia que era inveja. Mas eu, novo convertido, eu dizia, feitiçaria nunca pegou em mim quando eu não tinha Jesus. E como é que agora ela vai se alojar em mim? Meu prezado amigo, você que está acometido por uma enfermidade, nunca coloque na sua mente que é feitiçaria. Porque isto não existe. A Bíblia diz no Salmo 91 que nenhum mal chegará à tua tenda e nem praga alguma. Então, nós que somos evangélicos, nós não temos medo de... Nós não temos superstição com praga. Nós não temos superstição com olho grande, com inveja. Sabemos que tudo isso existe, mas nós não temos essa superstição, porque somos comprados e lavados no sangue de Jesus. E ali, passando os tempos, mais na frente, no ano de 95, de 85 para 95, Deus falou comigo dizendo que ia tocar na minha enfermidade. E eu estava numa vigília, numa certa igreja, e ali na vigília, quando amanheceu o dia, que a vigília era a noite toda, quando amanheceu o dia, eu coloquei a mão na minha barriga, no meu abdômen, e encontrei um caroço ao lado esquerdo. Que caroço é esse? E na segunda-feira, isso era
amanhecendo do sábado para o domingo. Na segunda-feira eu fui para o hospital do IPSEP em Palmares. E quando eu cheguei no IPSEP, ali em Palmares, os médicos me fizeram o exame e quando colocaram a mão, disse que era o baço. Eu disse, baço? Eu nunca sofri de baço. Nunca tive esta doença, este exagero. Mas como ele disse que era, e ali eu fiquei internado, passei 8 dias no Hospital Santa Rosa. Depois eu recebi alta e comecei naquela doença, suor frio, ficando pálido da cor, o sangue sumiu. Ninguém garantia a minha vida. Ninguém garantiu a minha vida. E fui acometida a uma cirurgia na cidade de Bezerro, no hospital chamado Jesus Pequenino, no ano de 95, no dia 25 de maio. Então fui cometido essa cirurgia, a cirurgia de 21 pontos, que ninguém dizia que eu escapava. E os médicos lá, um certo médico, ele olhou para mim e disse, quer que eu lhe opere? Eu digo, pode colocar o bisturi, porque eu já estou quase morto. Eu disse, se eu for partir daqui para esta vida, eu estarei com Deus. E se eu não partir, Deus está comigo. E fui submetido a uma cirurgia de 8 horas de relógio. Entrei 10 horas da noite, saí 5 horas da manhã da sala de cirurgia em Bezerro. Tenho todas as papeladas, tudo certinho. E com 8 dias, com 15 dias, recebi alta e comecei a vida normal. E de lá para cá não senti mais nada. Coloquei a trabalhar, trabalhava num canto, trabalhava no outro. E Jesus comigo. Fui auxiliar de igreja. Com o ano que eu era auxiliar, fui separado para o diaconato. No diaconato parou. Passei 6 anos no diaconato. Depois do diaconato, fui separado para o Santo Ministério. Com 21 anos de evangélico. Fui separado para o Santo Ministério. No ano de aproximadamente no ano de 2000. Fui separado para a obra que Jesus escolheu para mim. E no ano de 2017, entrando 2000, chegando a 2018, eu me embarruei com outra enfermidade. Há mais de 25 anos, mais de 24 anos à frente, que eu já tinha feito esta cirurgia. Meu prezado e amigo e irmão, você que está acometido e às vezes está desenganado até pela medicina, quando a medicina desengana, nós temos os médicos dos médicos. Quando a medicina diz que não tem mais jeito, nós tem um que ele diz que tem jeito. Nós tem um que supera, que ele coloca a sua mão e opera. E fui acometido a uma enfermidade chamada hipertensão arterial pulmonar.
E eu perguntei ao médico, com curiosidade, perguntei ao médico do Procap, que ele fez todos os exames em mim, eu perguntei a ele quantos dias de vida ele me dava. E ele disse que eu não passava de 1 ano e 5 meses de vida. Mas tem um porém. Ele disse se não fizer o tratamento. E ele passou urgentemente um remédio, urgentemente, e eu comecei. Mas antes disso eu fui fazer uma visita a um certo irmão na cidade de Ribeirão, muito conhecido a longas datas, chamado Irmão Amaro. E ele olhou para mim, eu na casa dele, ele olhou para mim e disse: Jesus está me dizendo que você vai ter um infarto fulminante. Xoxé. Um infarto fulminante, irmão? É. E eu fiquei atônito. Amontei no meu veículo, um carrinho que Jesus me deu, e viajei de Ribeirão até aqui, em Recife. Eu não sabia se vinha na pista, eu não sabia onde eu vinha, eu sei que eu cheguei. E quando eu cheguei em casa, eu dei umas golpadas de sangue e fui levado ao hospital. E lá no hospital fiz um exame de endoscopia, que eu pensava que era a varize do esôfago, que estava cheia. Mas que o médico, quando ele fez a cirurgia, ele queimou todas as varizes do esôfago. E ali eu fui para um médico lá de coração, no hospital Hermílio de Moraes, na Torre. E o médico passou um exame mais profundo chamado eco. E no eco ele suspeitou. Ele não disse o que era, ele suspeitou. Ele disse: eu vou passar você para um médico especialista nisto. E me deu uma carta e eu fui ao Procap. Lá esse médico fiz a tomografia, fiz cateterismo, fiz outros exames lá que eu não me lembro, e ali acusou a cistosomose. Mas muito dizia que era pecado. Era isso, era aquilo. E foi aonde eu tive a curiosidade de perguntar a ele quantos dias de vida ele me dava. Ele disse 1 ano e 5 meses, se não fizer o tratamento. Meu prezado amigo, meu irmão, o que vale não é o remédio. O que vale é você ter as dietas e seguir a orientação médica. É a mesma coisa de você aceitar Jesus e não seguir a orientação da Bíblia. Você nunca vai chegar ao ponto certo. Porque muitas pessoas querem ir para o céu, mas não quer fazer a receita da Bíblia. O que a Bíblia diz, ele quer fazer pela cabeça dele. Os médicos, Deus abriu estas portas da medicina, porque a Bíblia diz que por multiplicar a iniquidade, o amor de muito enfriará. Quer dizer, se multiplica as coisas, multiplica as enfermidades, multiplica tudo, que a medicina já está sem saber qual é o rumo que ela toma. Com tanta pestilência. Mas o povo de Deus é conservado. O povo de Deus, ele tem uma segurança. E o médico ali disse que me dava 1 ano e 5 meses, e já passou
de mais de 2 anos. E eu estou aqui gravando este vídeo. É pecado o crente ir para o médico? Talvez que você seja um novo convertido. Talvez que você não tenha nenhuma experiência. Muita gente coloca na sua mente que a enfermidade é coisa do diabo. E até muitos novos convertidos enfriam na fé. Que colocaram isso na minha mente. Mas Deus tinha negócio comigo. De uma enfermidade só, eu fui acometida há 21 anos. Porque a Bíblia diz que o diabo veio matar, roubar e destruir. Que toda doença que temos é ação do diabo em nossa vida, para nos destruir. E por isso não devemos aceitar a doença, devemos repreendê-la, para que o mal saia da nossa vida. Eu fiquei sem saber se isso é certo, fiquei meio confuso. Todas as doenças que temos vêm do diabo sobre a vida. Meu irmão, vamos fazer uma análise na nossa Bíblia, para que possamos responder essa questão com as coisas corretas. Sabemos que as doenças que atacam o ser humano entrará no mundo após a entrada do pecado. Se nós somos pecadores, é claro que nós adoecemos. Antes do pecado não havia morte e nem doença. Após a entrada do pecado no mundo, o nosso corpo passa a ser corruptível. Ou seja, ele passa a aparecer hoje. Sabemos que começamos a morrer assim que nascemos. Nós nascemos criança. E quando nós vai subindo, nós começamos a morrer. Assim que nascemos, pois nosso corpo vai envelhecendo, vai ficando velho. Eu fui acometido, eu tinha quase 30 anos. É claro que, se o nosso corpo começa a se envelhecendo, as células vai enfraquecendo. O organismo vai tudo ficando fraco. E pode ser atingido por moléstia, por diversa que ataca na forma de doença diversa. Não podemos negar que essa consequência teve a participação do diabo, o tentador, porém veio sobre o ser humano, por uma ação do próprio ser humano a ser desobediente ao Senhor. Nós não temos culpa, porque nós aceitamos Jesus e a nossa culpa foi para ele. A Bíblia diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E o castigo que ele nos traz é a paz. Estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós foi sarado. Então nós não temos doença. É a doença do corpo físico. É os problemas da velhice. Não se entristeça com isso. Porque isso ataca todo ser humano. A Bíblia diz que todos pecaram e todos vão morrer. Nenhum escapa da morte. Mas o dom de Deus é a vida eterna. É vida para nunca mais se acabar. O corpo físico vai para o túmulo. Mas o nosso espírito volta para Deus,
Aquele Deus. Aquele Deus. Meu prezado e dileto amigo e irmão em Cristo, o Senhor Jesus, ele veio em busca de nós, para que nós não se perca. Ele é o segundo Adão. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, você acha. Jesus é o segundo Adão. O primeiro foi feito em alma vivente, o segundo em espírito vivificante. Não se perturbe com isso. Se alguém está dizendo que você está doente, se é pecado, diga a ele, claro que eu sou pecador. Mas ele abriu a porta da medicina. Vá para os médicos. Quando os médicos disserem que não tem mais jeito, Jesus chega e ele diz, tem jeito. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Muito tem abalado a sua fé por causa de enfermidade, por causa de crise, por causa disso, por causa daquilo. É certo que isso nos ataca. Jesus disse que no mundo nós temos aflição, mas nós temos bom ânimo. Ele venceu. Se ele venceu, ele nos dá capacidade para nós vencer. Não entre pela desobediência, mas procure examinar a palavra de Deus. E que Deus nos abençoe, nos ajude e nos guarde em nome de Jesus. Amém.